Então vou deixar vocês começarem falando, mediante a mensagem de domingo passado, o que para vocês seria. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu esqueci o tema. Tá na cabeça. Sinais de uma morte espiritual. O que seria para vocês sinais de uma pessoa que espiritualmente já tá no programa Minha Cova Minha Vida? Isso aí é muito complexo quando o pastor falou assim. E muita gente aí na igreja estava com morte espiritual. A morte espiritual não é porque você vai para a igreja, porque você levanta para orar, não é porque você faz visita. Não é isso. A morte espiritual, mais, no meu entender, é você fazer as coisas que pertencem a Deus com boa, má vontade, sem desejo, sem força para nada. Né? Sem fazer assim, sem ânimo. Faz por fazer, parece que é obrigatório ir para a igreja. Não é? Isso que é uma morte espiritual. É um dos sinais, vamos dizer. O que me chamou muita atenção foi quando ele, o primeiro versículo que ele leu, lá em Coríntios 11, né? Que ele falou que nós temos que examinar nós mesmos, né? Esse aí é o segundo. O que ele deu foi o 27 primeiro. Não, o que ele leu foi o Do 27. O 27. examine é o 28. Ele deu a partir do Não, mas 27. foi 1 do 11, Coríntios 11, ele deu a partir do 27. Esse que a senhora está falando é o 28. 28. Então, que ele falando isso aí, né? Que o homem tem que examinar a si mesmo, né? Para poder participar do corpo de Cristo, né? Que a Jaqueline até falou quando foi um debate na cela dela sobre isso. Aí eu acho assim que a morte espiritual é você saber que você pecou e você não reconhecer. Porque como ele falou, como Paulo fala, que o homem examina a si mesmo para poder tomar a ceia. Senão ele vai comer para a sua própria condenação. Porque às vezes a pessoa sabe que está em desobediência, em pecado, e a primeira coisa que a pessoa faz é fugir e não tomar ceia. Eu acho que é o primeiro erro. Porque não é que a pessoa está em desobediência que a pessoa não vai tomar a ceia. A pessoa tem que reconhecer que a pessoa está em pecado, que está em desobediência, reconhecer e tomar a ceia. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu não vou tomar a ceia porque eu tô pecando, eu reconheço que eu estou em pecado, que eu estou desobediente, eu não vou tomar a ceia. E fica quieto e não confessa. A morte vai se aprofundar ainda mais. E se a pessoa tomar a ceia, é sinal que a pessoa se arrependeu e confessou diante de Deus aquilo que está acontecendo. Agora, se a pessoa se calar, eu acho que a pessoa que não quer reconhecer. Eu mesmo, graças a Deus, nunca lembro que eu já fiquei sem tomar ceia desde que eu estou na igreja. Não é que eu sou perfeita, tem meus erros, minhas dificuldades, que eu reconheço toda a ceia. Mas só que eu não vou ficar sem tomar a ceia. Porque eu acho que quando a gente reconhece que a gente está com pecado, pecando, porque só a gente falar que não tem pecado, já estamos pecando, né? Por isso a gente tem que se examinar nós mesmos em toda a ceia que a gente vai tomar. Mas eu acho que é isso por aí. A gente precisa reconhecer. Porque eu acho que não adianta a pessoa camuflar o pecado. Não, Deus sabe, mas Deus precisa ouvir. O que é que a gente está passando, o que é que a gente estamos vivendo e reconhecer diante dele. E não ficar sem participar do corpo de Cristo. Reconhecer os erros e participar. Eu entendi assim. Mas ele citou, Né? ele falou sobre isso e ele falou assim. Às vezes você está em pecado com uma pessoa que você até ama e você vai lá e pede perdão para ela, ou para ele, sei lá. Mas o correto é na hora de você tomar a Santa Ceia, você pedir perdão de Deus. Porque esse é o perdão mais verdadeiro. Na realidade, entre os dois, perdão. Sim, O não, de ele falou Deus assim. e da pessoa. Sim, ele falou assim, mas os dois, tem que fazer os dois, mas o verdadeiro mesmo é o de Deus. Porque como eu falei para ele uma vez, tinha um coreano, lá onde eu trabalho, ele, durante tanto segurança, e ele se simpatizou comigo. Eu nunca me apresentei para ele. Meu nome era Manuel e ele nunca se apresentou para mim que o nome dele era Gisei, negócio assim. Ixi, Aí um dia
Ele entrou, eu falei, mas japonês, esqueci o seu cartão. Ele falou, o que é que você falou? Aí eu repeti, ele falou, japonês é o W que te carrega, a puta que te pariu. Aí falou, rapaz, a gente se conhece há muito tempo, eu nunca vi você ir pra polícia, mas vem. Tudo que eu falava ele rebatia. Aí ele desceu, foi embora, depois voltou de novo, falou também. E a mulher dele crescendo na barriga, crescendo na barriga, crescendo na barriga. Aí eu tava buscando. Aí ele passou, aprontou com a mulher, contou pra mim assim. Aí eu lembrei da palavra que o Antônio Dias falou, o homem covarde não volta, né? Crente covarde no caminho volta. Isso, isso. Eu digo, eu podia passar por dentro da galeria, passar aí fora dele, mas eu vou passar na frente dele. Aí eu passei na frente dele, ele veio, se abraçou comigo, ô, me perdoa. Foi aquilo que eu te falei, que eu falei um monte de coisa, eu estava falando para minha mulher agora, contei você. Ele pode falar. Falou, falei, ó, seguinte. Seu nome é Xiene, o meu é Manuel. Você nunca se apresentou para mim como Xiene, eu nunca me apresentei para você como Manuel. E você sempre aceitou chamar você de japonês. Só que outra. Era melhor que nós tivéssemos uma pancada, você me quebrava, eu quebrava você, do que você machucar com palavra. Mas eu te perdoo sim, tá perdoado. Aí toda vez que eu chegava, eu perguntava isso. Toda vez. Cadê as meninas? Não vieram. A Jerusa falou que bateu aqui. Tocou a campainha. Quem falou? A Jerusa. A campainha não tocou e nem escutei ninguém batendo aqui, não. Eu falei que não. Aí eu falei pro pastor, eu falei Não, assim. não. Nem Falei. escuta. Mas não ouvi como é. Eu falei, pastor, quando a pessoa pede perdão pra gente, e a gente perdoa, e toda vez que ele chega, ele pede perdão, o que é que o pastor tem a me dizer? Aí ele falou, você fala para ele que você perdoou ele, pergunte que ele te perdoou, porque se ele te perdoou, ele tem que te confessar a Deus. Sim, pastor. Eu adentro na mesma questão do examinar o homem a si mesmo. Até compartilhei isso com os jovens há uns anos atrás. Só que tem um pequeno detalhe que eu até compartilhei nesse dia. Não é se examinar só na Santa Ceia. E os outros 29 dias, ou 30, dependendo do mês. Foi o que eu falei lá. Eu antigamente pensava, mente pequena, achava que era só se examinar no dia da Santa Ceia, só o segundo domingo do mês. Por algum acaso você só peca no dia da ceia? E os outros dias, quando acontece de ser a última ou a primeira ceia do ano, e os outros 364 dias? Você só é pecador um dia? Então você tem que se examinar todos os dias, não só na Santa Ceia. Claro, na hora da Santa Ceia você tem que se examinar, porque às vezes há pecados que você cometeu que você não lembra. Ou que você... Peraí, eu fiz isso? Então você tem que se examinar o tempo inteiro. Porque é como eu falei, nós não sabemos que dia que Jesus vai voltar. Nós não sabemos que dia que a nossa senha vai ser chamada, como o pastor Carlos Duarte diz. E se de repente depois daquela ceia é tua hora de ir embora? Então a gente se examinar todos os dias. Se examinar para que nós possamos estar bem com Deus e estar bem com os homens. Aí entra no que a senhora falou, que é o versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Se você não se examina, se você não pede perdão, se você não acerta a sua vida, quando você vai tomar a Santa Ceia, você, estando doente, faz os outros ficarem doentes. É como uma vez algo que eu compartilhei quando a gente foi dar uma ajuda no das células que o Alan nos pedia de quarta-feira. Quando você tem um pecado e você não confessa esse pecado, além desse pecado te encontrar, vai prejudicar você e todos que estão em sua volta. Porque se é algo muito grave, vai prejudicar você e a todos os que estão em sua volta. Aí entrando, onde é que está? Qual versículo aqui? Não vai ser aqui, vai ser Jesus que falou que aquele que não bebe no meu sangue não tem parte comigo. Que entra na questão de não tomar a Santa Ceia. Se você não toma a Santa Ceia, você não tem parte com Cristo, porque você está fora do corpo.
Aí se você toma assim dignamente, sem se confessar, dos dois jeitos você tá frito. Mas o que entra para nós em questão é examinarmos a nós mesmos. Sabemos em que nível nós estamos. Se nós estamos bem com Deus, se nós estamos bem com os homens, se nós estamos mal com Deus, se nós estamos mal com os homens. Porque como não sabemos que hora que a nossa senha vai ser chamada, nós temos que procurar estar bem o tempo inteiro, para que não só na Santa Ceia, mas durante toda a nossa caminhada, nós possamos ter uma vida espiritual em ordem e não passar por essa morte espiritual que pode causar uma morte física. Quer comentar mais algo? Não, pode falar. Então vamos orar então, em cima do tempo. Quer falar alguma coisa? Leia lá em 1 Reis, capítulo 2, primeiro versículo. 1 Reis, Explica alguma coisa sobre isso aí. 1 Reis, capítulo 2. E aproximaram-se o dia da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares os seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como estão escritos na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quando fizeres, por onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse: Te faltará sucessor ao trono de Israel. Tem um pouco a ver. Tem? Porque aí, nesse caso, Davi chegou nos últimos dias dele, ele que foi um homem falho, mas um homem segundo o coração de Deus, que se arrependeu todas as vezes que pecou, todas as vezes que caiu, e ele, no caso, teve uma autoridade de passar para a sua geração, de alertar a sua geração a também andar nos estatutos de Deus, a poder se examinar para não cometer os erros que Davi cometeu e poder ter uma vida bem sucedida como Davi teve. Tem tudo a ver um princípio. Quando você se examina, quando você tem um caminho diante de Deus reto, você automaticamente se torna exemplo para os outros. E estamos extintos de exemplos hoje. Só olhar para a nossa política, que é um exemplo simples. Então é isso que fica para nós. Então, eu estava lendo esse versículo. Me parece que é 2 Reis 17:40. Aí fala sobre os costumes que as pessoas têm. Vamos supor assim, que não tem ninguém mesmo, católico, que eles costumam passar para os filhos, né? Porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu costume. Aí para isso teria que ler os versículos anteriores para dar entendimento. Mas dá para entender o que o senhor quer dizer. Entendeu? Dá para entender o que o senhor quer dizer. Porque ele fala assim, vamos supor assim, meu pai passou para mim, eu passo para você, e você passa para teu filho quando teu filho vir, e por aí vai. Mais ou menos assim, né? Aqui está falando exatamente de um concerto que Deus fez com o povo, só que o povo não deu ouvidos. Preferiu seguir aos outros deuses, os deuses de pau e de pedra, e deixou Deus de lado. Tem um pouco a ver também. Eu estava lendo esse versículo. Foi essa noite. Aí eu no celular, eu tenho a Bíblia, né? Eu vejo no treino, fico lendo. Foi até, quer ver? Teve um dia da semana que eu estava dentro do trem, sabe onde eu fui descer? Em Camuriana. Quer mudar para Poá? Passou que eu não vi. Mas entra bem nisso mesmo. Foi mais do que explicado. Se nós nos examinarmos e dermos ouvidos, como disse o versículo aqui agora, nós, além de podermos ter uma vida reta com Deus, nós vamos poder ser exemplo para outros, para que mesmo que a gente tenha cometido vários erros, não permita que a nossa geração, não apenas filhos, mas geração que vem após nós, não venha cometer os erros que a gente cometeu. Então é isso, é
andar de bem com Deus, andar de bem com os homens. Não é à toa que o símbolo é uma cruz. Você está em comunhão com Deus e em comunhão com os homens. Se você estiver com as duas pontas, vamos colocar assim em ordem, automaticamente você vai, quando bater as botas, as pessoas vão lembrar de você como uma pessoa boa, como uma pessoa que fez a diferença, mas também você não vai ser pego de surpresa quando Jesus chamar a tua senha. Querem falar mais alguma coisa? Então, por fim, vamos orar.